Você foi enganado a vida inteira sobre seu guia espiritual. Disseram que existe um ser celestial, um guardião onipotente, pronto para te proteger de todo o mal, que evita acidentes, que afasta perigos, que intervém sempre que você precisa. Mentira. Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, revelou uma verdade que a religião tradicional jamais quis que você soubesse. Uma verdade que explica por que suas orações parecem ressoar no vazio. Por que você se sente sozinho, mesmo implorando por ajuda divina? Por que a proteção prometida nunca chega? Seu guia espiritual não te protege. Não porque ele não exista, não porque ele não se importe, mas porque existe uma lei espiritual, uma barreira invisível que o impede de intervir diretamente em sua jornada. E quando você finalmente entender essa lei, tudo vai mudar. Em outubro de 1918, em Zurique, Rudolf Steiner proferiu uma palestra que abalou os alicerces da compreensão religiosa sobre os anjos. O título era direto e provocador: O trabalho dos anjos no corpo astral do homem. Nessa palestra, Steiner lançou uma pergunta que ninguém ousava fazer. O que os anjos, os seres espirituais mais próximos dos seres humanos, estão realmente fazendo no campo energético humano? Nesta fase crucial da evolução, a resposta destruiu séculos de romantização religiosa. Os anjos não são guardiões passivos, meros espectadores esperando para te salvar no último segundo. Eles são trabalhadores ativos, incansáveis, no campo mais íntimo da sua consciência. Mas esse trabalho segue regras inflexíveis que a religião jamais explicou. A primeira regra é devastadora para quem cresceu acreditando em proteção automática. Steiner a chamou de princípio da escolha consciente, a lei do livre-arbítrio. Seu guia espiritual respeita sua liberdade de forma absoluta. Ele não pode, não tem permissão, e jamais vai intervir em escolhas que você faz conscientemente, mesmo que essas escolhas te levem à destruição. Parece cruel, injusto, mas quando você entende o propósito por trás disso, percebe que é exatamente o oposto. A evolução espiritual humana depende de experiências reais, erros reais, consequências reais. Se um anjo interviesse toda vez que você estivesse prestes a cometer um erro, você nunca desenvolveria discernimento próprio, nunca amadureceria espiritualmente. Seria como uma criança que nunca cai, porque o pai está sempre ali para segurá-la. Essa criança nunca aprende a se equilibrar sozinha, nunca desenvolve força nas pernas, nunca ganha confiança no próprio corpo. A neurociência moderna confirma esse princípio de forma impressionante. Estudos recentes, publicados em 2024 na revista Frontiers in Human Neuroscience, mostram que o aprendizado humano depende fundamentalmente de circuitos de erro e correção. O cérebro literalmente precisa errar para criar novas conexões sinápticas. Quando você comete um erro e sofre a consequência, regiões específicas do córtex pré-frontal se ativam de maneiras que não ocorrem quando você é blindado de todas as consequências. O cérebro distingue claramente entre lições abstratas e experiências vividas. Steiner sabia disso há mais de 100 anos. Sem ressonância magnética, sem neurotransmissores mapeados, através da percepção clarividente direta. Mas o princípio da escolha consciente é apenas a primeira camada dessa verdade. A segunda lei que impede seu anjo de te proteger é ainda mais profunda. Steiner a chamou de lei de causa e efeito, a lei do karma. Karma não é punição, não é recompensa, é equilíbrio. Cada ação que você realiza cria um desequilíbrio no cosmos.
esse desequilíbrio precisa ser restaurado. Não por vingança divina, mas por necessidade estrutural do universo. Se você causou dor a alguém em uma vida anterior, essa dor precisa retornar a você, não como castigo, mas como oportunidade de entender o que você criou, de sentir o que causou, de transformar o desequilíbrio em equilíbrio. Seu guia espiritual conhece seu karma completo. Ele vê todas as suas vidas passadas. Sabe exatamente quais experiências você precisa atravessar nesta encarnação para restaurar os equilíbrios passados. E aqui está a parte que muda tudo. Se seu anjo interviesse para te proteger de uma experiência kármica necessária, ele não estaria te ajudando, estaria te prejudicando, estaria adiando uma lição que eventualmente teria que acontecer de qualquer forma, talvez em circunstâncias piores. Steiner deu um exemplo que ilustra isso perfeitamente. Imagine que em uma vida passada você traiu a confiança de alguém de forma grave. Essa pessoa sofreu profundamente por sua traição. O desequilíbrio kármico foi criado. Nesta vida, você encontra uma pessoa que vai te trair de forma similar. Seu anjo vê isso se aproximando. Ele sabe que a traição vai acontecer. Ele intervém para te proteger? Não. Porque essa experiência é exatamente o que você precisa para entender o que causou, para sentir do outro lado, para transformar o padrão. Se ele interviesse, você continuaria traindo pessoas em vidas futuras. O karma cresceria. O desequilíbrio se multiplicaria. A não intervenção é o ato de amor mais profundo que seu anjo pode oferecer. Mas existe uma terceira lei que complica ainda mais a situação. Steiner revelou que os anjos estão trabalhando em algo muito maior do que proteção individual. Eles estão preparando a humanidade para um salto evolutivo. Na palestra de 1918, Steiner disse que os anjos estão tentando criar imagens no campo energético humano. Imagens que têm um propósito específico, estabelecer condições definidas na vida social do futuro. Essas imagens estão relacionadas a 3 coisas. Primeiro, fraternidade universal entre todos os seres humanos, independente de raça, nacionalidade ou crença. Segundo, liberdade religiosa total, onde cada pessoa encontra sua própria conexão com o divino sem intermediários institucionais. Terceiro, espiritualidade consciente, onde o conhecimento do mundo espiritual se torna tão real quanto o conhecimento do mundo físico. Os anjos estão trabalhando nisso enquanto você dorme, ou da noite, quando você entra no sono profundo. Seu guia espiritual trabalha em seu campo energético. Ele implanta sementes, cria padrões, prepara o terreno para um despertar futuro. Mas aqui está o problema. Steiner alertou que se a humanidade dormir através dessa revelação espiritual, se ignorar o trabalho dos anjos, as consequências serão graves. Ele mencionou 3 consequências específicas. Primeira, aberrações na vida sexual humana, não aberrações morais no sentido tradicional, mas uma desconexão entre sexualidade e amor que criaria padrões destrutivos de relacionamento. Segunda, uso indevido da medicina. Medicamentos sendo usados não para curar, mas para controlar. Substâncias que deveriam libertar sendo usadas para aprisionar. Terceira, aplicação equivocada de forças mecânicas e tecnológicas. Tecnologia criada para servir sendo usada para dominar. Máquinas que deveriam libertar sendo usadas para escravizar. Steiner disse isso em 1918. Olhe ao redor em 2024. Olhe para a epidemia de solidão,
mesmo com bilhões conectados por redes sociais. Olhe para a medicalização de cada aspecto da experiência humana. Olhe para a tecnologia que promete libertação, mas entrega adição. Os anjos tentaram avisar. Continuam tentando, mas o princípio da escolha consciente permanece. Eles não podem forçar você a despertar. Então, se seu guia espiritual não te protege automaticamente, qual é o papel real dele? Rudolf Steiner foi muito claro sobre isso. Seu guia espiritual trabalha através de você, não para você. Ele não vai resolver seus problemas. Ele vai te dar a capacidade de resolvê-los. Ele não vai te proteger de erros. Ele vai te ajudar a extrair sabedoria de cada erro. Ele não vai afastar pessoas tóxicas da sua vida. Ele vai fortalecer seu discernimento para que você mesmo as reconheça. A diferença é fundamental. A visão religiosa tradicional cria dependência. Você ora, pede proteção e espera que um ser superior resolva sua vida. Isso te mantém infantil espiritualmente. A visão de Rudolf Steiner cria maturidade. Você reconhece que tem um parceiro espiritual trabalhando com você, não por você. Isso te convida a crescer. Mas como esse trabalho realmente funciona? Rudolf Steiner explicou que os guias espirituais pertencem à terceira hierarquia espiritual, a hierarquia mais próxima dos seres humanos. Acima dos guias espirituais estão os arcanjos, responsáveis por povos e nações, como o arcanjo Miguel, celebrado em diversas culturas. Acima dos arcanjos estão os árquios, também chamados principados, responsáveis por épocas culturais inteiras. Essas três ordens formam a terceira hierarquia. Acima delas estão mais duas hierarquias ainda mais elevadas. Potestades, virtudes e dominações formam a segunda hierarquia. Tronos, querubins e serafins formam a primeira hierarquia, a mais próxima da divindade, o pináculo da criação. Seu guia espiritual é um membro da ordem mais baixa da terceira hierarquia. Mas isso não significa que ele é menos importante. Significa que ele é o mais adaptado para trabalhar diretamente com você. Guias espirituais não têm corpo físico. Nunca encarnaram na matéria densa como nós. Por isso, eles percebem realidades que nós não podemos perceber diretamente. Dimensões além da nossa compreensão imediata. Mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos experiência direta da matéria. Conhecemos o peso do corpo, a dor física, a fadiga dos músculos, o prazer dos sentidos, a alegria de um abraço. Essa experiência é preciosa para o cosmos inteiro. Quando você atravessa uma dificuldade, quando você supera um obstáculo, quando você transforma a dor em sabedoria, você não está apenas evoluindo pessoalmente. Você está contribuindo para a evolução de toda a hierarquia espiritual, expandindo a consciência do universo. Seu guia espiritual aprende através de você. Parece estranho. Um ser mais evoluído aprendendo com um menos evoluído. Mas é exatamente assim que funciona. Uma simbiose cósmica. Nós somos os membros mais recentes do cosmos. Os guias espirituais passaram pelo estágio humano em encarnações anteriores do universo, chamadas por Rudolf Steiner de encarnações planetárias. Rudolf Steiner descreveu 4 grandes épocas cósmicas: Saturno antigo, Sol antigo, Lua antiga e Terra. Cada época durou milhões de anos. Cada uma desenvolveu diferentes aspectos da consciência. Os guias espirituais alcançaram o estágio humano na época da Lua antiga. Eles eram, então,
o que nós somos agora, seres em processo de individualização, aprendendo a equilibrar liberdade e responsabilidade, assim como estamos tentando fazer hoje. Quando a época da Terra começou, os guias espirituais já haviam transcendido a forma humana, mas eles não esqueceram o que significa ser humano. Essa memória os torna os guias perfeitos para nós, a ponte entre o divino e o terreno. Eles já passaram pelo que estamos passando. Conhecem as armadilhas, conhecem as tentações, conhecem os atalhos que parecem promissores, mas levam a lugar nenhum. Os becos sem saída da alma. É por isso que seu guia espiritual é designado especificamente para você. Não é qualquer guia. É um guia cuja experiência passada ressoa com seus desafios presentes. Um guia cujo caminho evolutivo ilumina o seu, como um farol na escuridão. Isso não é coincidência. É design, um plano cósmico intrincado. Mas o que significa ser humano agora, neste momento específico da evolução cósmica, é algo que só nós podemos saber. A essência da nossa jornada individual. E nosso guia acompanha cada detalhe, cada pensamento, cada emoção, cada decisão, cada consequência. Ele não julga, ele observa, ele registra, ele integra como um arquivista divino. E através dessa observação, ele ajuda a tecer nosso destino para as próximas vidas, a construir o tapeçaria da nossa alma. A lei de causa e efeito não é acidente, é design cuidadoso. Antes de cada encarnação, você e seu guia revisam sua trajetória até aquele ponto. Vocês decidem juntos quais experiências serão necessárias na próxima vida, quais desafios, quais oportunidades, quais encontros, o próximo capítulo da sua história. Você escolheu sua família, não porque ela seria perfeita, porque ela forneceria exatamente as condições necessárias para seu desenvolvimento. As lições que você precisa aprender. Você escolheu seu país, sua época, suas circunstâncias iniciais, o palco onde sua vida se desenrola, e seu guia ajudou a orquestrar cada detalhe, como um maestro divino. Mas uma vez que você nasce, uma vez que passa pelo véu do esquecimento, o princípio da escolha consciente assume. Você pode seguir o plano, ou pode desviar. Seu guia não pode te forçar a seguir. Ele só pode criar sincronicidades, enviar intuições, abrir portas, sussurros do universo. Se você escolher ignorar, ele respeita. Se você escolher seguir, ele celebra. Mas ele nunca, jamais empurra. Isso explica algo que muitas pessoas sentem, mas não entendem. Aquela sensação de que há um caminho certo. Aquela intuição de que você deveria fazer algo específico. Aquele desconforto quando você se afasta do seu propósito. A bússola interna te guiando. Não é imaginação. É seu guia tentando se comunicar. Ele não fala em palavras. Guias espirituais não usam linguagem humana. Eles comunicam através de imagens, sensações, coincidências aparentes, sinais sutis. Você encontra a mesma mensagem em 3 lugares diferentes no mesmo dia. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Você sonha com algo e acontece. Não é magia, é comunicação angélica, a linguagem da alma. Mas a maioria das pessoas está surda demais para ouvir, presa no ruído do mundo. A neurociência moderna está começando a mapear esses fenômenos. Pesquisas publicadas em 2024 mostram que experiências espirituais ativam redes neurais específicas. A rede de modo padrão, a rede frontoparietal e a rede de saliência trabalham juntas durante estados de percepção expandida.
Quando você medita, quando você ora com atenção genuína, quando você entra em estados de contemplação profunda, seu cérebro literalmente muda de configuração, se abrindo para o infinito. O córtex parietal, responsável pela noção de fronteiras entre eu e não eu, reduz sua atividade. Por isso, experiências espirituais frequentemente envolvem sensações de unidade, de conexão com algo maior, a dissolução do ego, o núcleo caudado, parte do sistema de recompensa, se ativa durante práticas religiosas sinceras. Por isso, orar pode produzir sensações de paz e bem-estar. A recompensa da alma. Rudolf Steiner teria sorrido ao ver essas descobertas. Não porque elas provam que experiências espirituais são apenas neuroquímica, mas porque elas provam que o mundo espiritual desenhou o cérebro humano para ser receptivo a comunicações de reinos superiores. A voz silenciosa do divino. Você não está tendo alucinações quando sente a presença do seu guia. Você está usando hardware biológico criado especificamente para esse propósito. A antena da alma. Mas esse hardware precisa ser calibrado, desenvolvido, refinado. É aqui que entra o treinamento espiritual que Rudolf Steiner chamou de ciência espiritual, a busca pelo conhecimento interior. Ele não falava de crença, falava de percepção, a capacidade de ver além do véu. Assim como você pode treinar seu olhar para perceber detalhes que antes escapavam, você também pode apurar sua percepção espiritual para captar realidades que antes eram totalmente invisíveis. Rudolf Steiner identificou 3 estágios de percepção superior. O primeiro é a imaginação. Mas atenção, não é fantasia, imaginação. No sentido de capacidade de visualizar imagens do mundo espiritual. É como desenvolver um novo sentido, um olho interno que percebe formas e cores que não existem no mundo físico. E é como se de repente você pudesse enxergar um quadro vibrante em outra dimensão. O segundo estágio é a inspiração, a capacidade de ouvir o mundo espiritual. Não se trata de vozes literais, mas sim da compreensão direta do significado das imagens percebidas. É como desenvolver ouvidos espirituais que captam o que as formas estão comunicando. É a intuição sussurrando ao seu coração. O terceiro estágio é a intuição. E também não é palpite. É a intuição verdadeira. A capacidade de se fundir temporariamente com seres espirituais, de conhecê-los por dentro, de experimentar diretamente sua natureza. É como se sua alma se unisse à sabedoria universal. Quando você desenvolve esses 3 estágios, você não precisa mais acreditar em guias espirituais, você sabe. E essa diferença entre acreditar e saber é o que separa a espiritualidade infantil da espiritualidade madura. Crianças acreditam no que os adultos dizem. Adultos espirituais sabem por experiência direta. Sentem na pele. Rudolf Steiner passou décadas ensinando métodos para desenvolver essa percepção. Exercícios de concentração, práticas de meditação, revisões retrospectivas do dia. Um exercício específico que ele recomendava é a revisão noturna. Toda noite, antes de dormir, você revive seu dia de trás para frente. Começa com o momento presente, depois o momento anterior, depois o anterior a esse. Você vê o dia inteiro em ordem reversa, como um filme rodando ao contrário. Por que reverso? Porque no mundo espiritual, o tempo flui de forma diferente. Consequências precedem causas. Efeitos vêm antes de suas origens. Quando você pratica a revisão reversa,
Você está treinando sua mente para operar no modo espiritual. Você está desenvolvendo a capacidade de perceber o que seu guia espiritual percebe naturalmente. E durante esse exercício, algo interessante acontece. Você começa a notar padrões que não via antes. Conexões entre eventos aparentemente desconectados. Momentos em que algo parecia te guiar para uma direção específica. Essas não são coincidências. São impressões digitais angelicais. É a assinatura sutil da proteção. Seu guia espiritual trabalha o tempo todo. Você só não percebia. Mas existe um obstáculo que impede a maioria das pessoas de desenvolver essa percepção. Steiner chamou de materialismo. Não materialismo no sentido de consumismo desenfreado. Materialismo no sentido de visão de mundo. A crença de que só existe matéria, que a consciência é produto do cérebro, que a morte é o fim. Essa visão de mundo fecha as portas da percepção espiritual. Não porque seja filosoficamente errada, mas porque cria uma configuração mental que bloqueia sinais sutis. É como ter um rádio, mas sintonizar apenas em frequências que você acredita existirem. As outras estações continuam transmitindo. Você só não escuta. A neurociência inadvertidamente confirma isso. Estudos mostram que expectativas moldam a percepção. Você literalmente vê o que espera ver. O cérebro filtra informações baseado em crenças prévias. Se você acredita que guias espirituais não existem, seu cérebro vai filtrar qualquer evidência em contrário. Vai racionalizar sincronicidades como coincidências. Vai descartar intuições como imaginação. Seu guia espiritual continua trabalhando. Você continua surdo. Mas existe outro obstáculo ainda mais perigoso. Steiner alertou sobre seres espirituais que trabalham contra a evolução humana. Ele os chamou de Ahriman e Lúcifer, não como o diabo da tradição cristã, não como mal absoluto, mas como forças cósmicas que puxam a humanidade para extremos opostos. Lúcifer puxa para cima demais, para a fantasia espiritual desconectada da Terra, para a arrogância espiritual, para a fuga da responsabilidade material. É a ilusão de ser iluminado sem ter pisado no chão. Ahriman puxa para baixo demais, para materialismo extremo, para a negação do espiritual, para a escravização pela tecnologia e pelo conforto. É a prisão da mente naquilo que se pode tocar e medir. Os guias espirituais trabalham no equilíbrio entre esses extremos. Mas Ahriman e Lúcifer têm seus próprios agentes. Seres que tentam interferir na comunicação entre você e seu guia espiritual. Quando você sente confusão espiritual, quando suas intuições parecem contraditórias, quando você se sente perdido entre caminhos, frequentemente é porque essas forças estão interferindo. Seu guia espiritual não pode remover essas interferências diretamente. Princípio da escolha consciente novamente. Mas ele pode fortalecer sua capacidade de discernimento. Pode ajudar você a reconhecer quais impulsos vêm dele e quais vêm de outras fontes. O truque é simples, mas poderoso. Impulsos angelicais genuínos nunca violam sua liberdade. Eles sugerem, não forçam. Eles clareiam, não confundem. Eles fortalecem sua autonomia, não criam dependência. Se um impulso espiritual te faz sentir especial demais, superior aos outros, desconectado da Terra, provavelmente é Lúcifer. Se um impulso te faz duvidar de toda a dimensão espiritual, te prende em preocupações exclusivamente materiais, te afasta de questões de significado, provavelmente é Ahriman.
Seu guia espiritual trabalha no meio, no equilíbrio, na integração. Steiner deu orientações práticas para reconhecer a voz genuína do guia. Ela vem em momentos de calma, não de agitação. Ela traz clareza, não confusão. Ela fortalece a responsabilidade, não a fuga. Ela conecta você mais profundamente com a terra enquanto abre seu olhar para o céu. E ela nunca, jamais, alimenta seu ego. Se uma mensagem espiritual te faz sentir superior, especial, escolhido acima dos outros, não é do seu guia. Guias espirituais não têm ego. Eles não entendem por que alguém iria querer se sentir superior. Para eles, cada ser é uma nota essencial na sinfonia cósmica. Nenhuma nota é superior à outra. Essa humildade angelical é contagiosa quando você se conecta genuinamente. Pessoas que desenvolvem relação autêntica com seus guias se tornam mais humildes, não menos, mais conectadas com os outros, não menos, mais aterradas, não menos. O paradoxo é que, quanto mais alto você sobe espiritualmente, mais profundamente você se enraiza na terra. Steiner foi muito claro sobre isso. Espiritualidade genuína não é fuga do mundo. É transformação do mundo através de consciência expandida. Seu guia espiritual não quer que você abandone responsabilidades terrenas. Ele quer que você as cumpra com consciência espiritual. Não é sobre escolher entre céu e terra. É sobre trazer o céu para a terra através das suas ações cotidianas. Isso nos leva a uma questão prática essencial. Como você efetivamente se conecta com seu guia espiritual? Steiner ofereceu várias práticas, mas enfatizou que a mais importante é a mais simples. Atenção! Seu guia se comunica o tempo todo. A questão não é fazê-lo falar, é aprender a ouvir. E você ouve através da atenção focada no momento presente. Quando você está verdadeiramente presente, verdadeiramente atento ao que acontece agora, você cria espaço para a percepção sutil. A maioria das pessoas vive em dois tempos que não existem: o passado, que já passou, o futuro, que ainda não chegou. O único tempo que existe é o agora. E é no agora que seu guia espiritual trabalha. Quando você pratica a atenção plena, você está criando condições para a comunicação angelical. Não é meditação complicada. É simplesmente estar presente, notar sua respiração, sentir seu corpo, perceber os sons ao redor, observar seus pensamentos sem se perder neles. Nesse estado de presença, intuições surgem naturalmente. Uma ideia aparece do nada que resolve um problema. Um impulso te direciona para um lugar específico onde encontra exatamente o que precisava. Uma sensação te avisa sobre algo antes que aconteça. Essas não são coincidências, são comunicações. Outra prática que Rudolf Steiner recomendava é o cultivo da gratidão. E gratidão abre canais de comunicação espiritual. A ingratidão os fecha. Quando você agradece genuinamente pelas experiências da sua vida, mesmo as difíceis, você está reconhecendo que existe um propósito maior operando. Você está validando o trabalho do seu guia espiritual. Esse reconhecimento fortalece a conexão. Não é sobre agradecer falsamente por coisas ruins. É sobre reconhecer que mesmo experiências dolorosas carregam sementes de crescimento. Seu guia espiritual orquestrou aquelas experiências com amor. Quando você agradece, você está dizendo: eu entendo, eu aceito, eu confio. Essa confiança não é passividade, não é resignação, é parceria ativa,
Você faz sua parte. Seu guia espiritual faz a dele. Rudolf Steiner também falou sobre a importância da moralidade para a conexão angelical. Não moralidade no sentido de regras impostas de fora. Moralidade no sentido de alinhamento interior. Quando você age de acordo com seus valores mais profundos. Quando você faz o que sabe ser certo, mesmo quando é difícil. Você fortalece sua sintonia com o guia espiritual. Por quê? Porque seu guia espiritual trabalha através da sua consciência moral. Aquela voz interna que te diz o que é certo e errado. Aquele desconforto quando você viola seus princípios. É, em parte, comunicação angelical. Quanto mais você segue essa voz, mais clara ela se torna. Quanto mais você a ignora, mais fraca fica. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser honesto consigo mesmo. Seu guia espiritual não espera perfeição. Ele espera integridade, espera que você tente, espera que você reconheça quando erra e tente novamente. Cada tentativa sincera fortalece a conexão. Cada desonra a enfraquece. Mas existe um aspecto da relação com o guia espiritual que Rudolf Steiner considerava fundamental acima de todos os outros. Consciência. Seu guia espiritual quer que você desperte, que você pare de viver no piloto automático, que você se torne consciente do que está fazendo, pensando, sentindo a cada momento. A maioria das pessoas vive como sonâmbulos. Acorda, o telesegue rotinas, reage a estímulos, dorme, sem nunca questionar, sem nunca acordar dentro da vida. Seu guia espiritual trabalha para te acordar. Cada sincronicidade é um toque no ombro. Cada intuição é um sussurro. Cada crise é um alarme. Acorde. Preste atenção. Você é mais do que uma máquina biológica seguindo programações sociais. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. E seu guia espiritual quer que você se lembre disso. A antroposofia de Rudolf Steiner não é um sistema de crenças, é um caminho de despertar. Ele não queria seguidores que acreditassem em suas palavras. Queria indivíduos que desenvolvessem sua própria percepção espiritual, que verificassem por si mesmos o que ele descreveu. E sobre guias espirituais, ele foi categórico. Eles existem. Eles trabalham conosco, mas não nos protegem automaticamente. A proteção que oferecemos a nós mesmos é através do desenvolvimento espiritual consciente, através de escolhas alinhadas, através de atenção focada, através de conexão cultivada. E é essa responsabilidade que a religião tradicional escondeu. Ela preferiu criar dependência. Preferiu ensinar que basta rezar e um ser superior resolve tudo. Preferiu manter as pessoas infantis espiritualmente. Rudolf Steiner ofereceu o caminho oposto. Maturidade, responsabilidade, parceria. Seu guia espiritual não é seu babador celestial. É seu parceiro evolutivo. Ele te acompanhou por incontáveis vidas. Ele te acompanhará por incontáveis mais. Ele vê seu potencial máximo, aquilo que você pode se tornar, e trabalha incansavelmente para ajudar você a realizar esse potencial. Mas ele não pode fazer o trabalho por você. O trabalho é seu. A escolha é sua. O despertar é seu. Quando você finalmente entende isso, quando você para de esperar proteção automática e começa a assumir responsabilidade pelo seu desenvolvimento, algo mágico acontece. A conexão se fortalece dramaticamente. Porque você finalmente está fazendo sua parte da parceria. Você não está mais esperando que seu guia espiritual resolva sua vida.
Você está trabalhando junto com ele para criar a vida que sua alma desenhou antes de encarnar. Essa é a verdade que Rudolf Steiner revelou. A verdade que a religião escondeu. A verdade que muda tudo. Seu guia espiritual não te protege. Ele te capacita. E a capacitação é infinitamente mais valiosa que a proteção. Porque proteção te mantém fraco. Capacitação te faz forte. Proteção cria dependência. Capacitação cria liberdade. Proteção te mantém criança. Capacitação te torna adulto. E a humanidade precisa urgentemente de adultos espirituais. A palestra de Rudolf Steiner em 1918 foi um alerta. Os guias espirituais estão trabalhando para preparar um novo estágio da evolução humana. Mas se continuarmos dormindo, e se continuarmos esperando proteção passiva, as consequências serão graves. Olhe ao redor novamente. A desconexão que você vê. O vazio que tantas pessoas sentem. A crise de significado. A epidemia de depressão e ansiedade. São sintomas de uma humanidade que dormiu quando deveria ter acordado. Mas nunca é tarde para acordar. Nunca é tarde para começar a fazer sua parte. Nunca é tarde para estabelecer uma conexão genuína com seu guia espiritual. Comece hoje. Pratique a revisão noturna. Cultive a atenção no momento presente. Desenvolva gratidão genuína. Alinhe suas ações com seus valores. E observe. Observe as sincronicidades aumentando. As intuições ficando mais claras. A sensação de orientação ficando mais forte. Seu guia espiritual está esperando. Ele sempre esteve. Mas ele respeita demais sua liberdade para forçar a conexão. A escolha de iniciar é sua. E quando você escolhe, quando você decide conscientemente cultivar essa relação, você não está apenas melhorando sua vida individual. Você está contribuindo para a evolução de toda a humanidade, porque cada pessoa que desperta torna mais fácil para outras despertarem. Cada conexão angelical fortalecida irradia ondas de possibilidade para todos ao redor. Você não está sozinho nessa jornada. Absolutamente não. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão despertando, simultaneamente. E os guias espirituais de cada um desses indivíduos estão trabalhando em conjunto, coordenando esforços, preparando o terreno, construindo algo inédito, uma humanidade consciente, profundamente conectada e totalmente desperta. E você? Sim. Você pode ser uma parte integrante desse movimento, não como um seguidor passivo de uma doutrina religiosa, mas como um participante ativo de uma evolução cósmica, uma transformação de proporções universais. Seu guia espiritual está aguardando, ansiosamente, a sua decisão. O que você escolhe? Reflita profundamente sobre isso.